nossos irmãos da Elaine. A Jussara está se recuperando de uma gripe bem brava. Mas vamos orando. Irmãos, hoje a gente vai ter uma aula de história da igreja. Literalmente. Eu queria pedir ao Vlad se ele me libera a tela ali, Vlad, para eu botar uma foto aqui. Eu consegui espelhar aqui. Quem já ouviu falar da cidade de Damasco? Ele está dizendo que nenhum sinal foi detectado, né, Vlad? Tá. Ok, vamos ver se pega aqui. Você sabe onde é que fica a cidade de Damasco? Na Síria. Não é tão longe de Israel, faz fronteira. É uma das cidades mais antigas do mundo. E aconteceu um negócio nessa cidade há 2000 anos atrás, que vai ser a base do que nós vamos estudar hoje. Então o capítulo 8, ele tem, na verdade o capítulo 9, ele é bem extenso, e eu dividi o capítulo do verso 1 até ao 31. Ok? Então, vamos lendo esse texto, Atos capítulo 9, do verso 1 ao 31. Vamos dividindo esse texto entre nós mesmos, somos 7 pessoas, não 6. Então, vai dar para a gente ler bem rapidinho, ok? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2. Verso 8. É. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Nós estamos lendo o livro de Atos, capítulo 9. Vai entrar no verso 10 agora. Vai. Mas o Senhor lhe disse: Vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, pôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como um rio nas escamas e reteve uma visão. Então, levantando-se, foi batizado. Então ele comeu e ficou forte novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco vários dias. Aleluia. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade, na expectativa de assassiná-lo. Tomando de noite os discípulos o desceram dentro de um cesto. 26. Ao chegar a Jerusalém, ele tentou encontrar-se com os discípulos, porém todos estavam com medo dele. Pensavam que estava fingindo e que não fosse realmente um discípulo. Pregando ousadamente em nome do Senhor. Não é isso? 29. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, em Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E ele termina na tradução dizendo: e aí, no conforto do Espírito Santo crescia em número. É a última frase do versículo 31. Você está bem, meu amor? Está bem? É. Tá, então tá. Irmãos, olha só. A gente, no capítulo 8, com a aula que a doutora Cláudia deu e mais a que a gente estudou semana passada, a gente viu que houve uma perseguição. E no meio dessa perseguição aos crentes em Jerusalém, o evangelho começa a se espalhar. A primeira cidade para onde os discípulos vão fora de Jerusalém, fora da região da Judéia, é exatamente Samaria. Atos 1:8, Jesus fala assim: vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo cria situações para que o Evangelho percorra exatamente o caminho que Jesus falou. Então os apóstolos pregam em Jerusalém, na região da Judéia, e ele, por causa da perseguição, a coisa chega para Samaria, que ainda está dentro de Israel. E a gente vê que Deus está costurando as situações todas para que o Evangelho se espalhe
espalhe, e a proposta é, pega essa cadeira, põe aqui, o evangelho está se espalhando de uma forma muito, muito veloz, eu posso dizer assim. Aí o que acontece? Tem o primeiro mártir da igreja, que é Estevão, e quando ele está sendo apedrejado, os caras tiraram as vestes do Estevão e depositaram aos pés de Paulo. Você lê isso no capítulo 8. O Estevão está sendo apedrejado, tiraram a roupa dele, botaram... E o texto de Atos 8 diz que Paulo consentia na morte de Estevão. Por quê? Paulo era um judeu, daquele judeuzão ortodoxo. Tá? Judeuzão ortodoxo. Eu vou pedir a uma pessoa que consiga pegar o café e deixa disponível numa mesa. Para quem quiser tomar um golinho, tomar. A aula é de história. Aí, o que rola? Ele está vendo que tem muita gente seguindo a Jesus. E Jesus, para o judaísmo, era uma fraude. Os caras não acreditavam. Eles não concebiam a ideia de que Jesus se proclamando como o Messias de Israel, porque a palavra Cristo em hebraico, em grego, equivale a Machia em hebraico. As duas têm o mesmo significado, ungido. Cristo em grego, Machia em hebraico. É por isso que as pessoas falam na igreja, Yeshua HaMachia, quer dizer Jesus, o Cristo, em grego. Jesus, o Christos. Então, os judeus não conseguiam conceber, acreditar na ideia de que o Messias viria e não livraria Israel do jugo romano. Porque, para eles, o Messias teria um poder político. Eles achavam que a questão era puramente política. E Jesus não estava vindo para estabelecer um reino político. Mas todas as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo em Jesus e os caras não estão vendo. Como é que Jesus entrou em Jerusalém na semana da sua morte? No jumentinho. Miqueias disse isso. Eles passavam a acreditar que Jesus tinha nascido em Nazaré, mas não foi, ele nasceu em Belém. E lá Isaías diz, e tu, Belém Efrata, posto que de pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele cujas raízes são desde a eternidade. Está falando que Jesus ia nascer em Belém. Então, tudo se cumpriu e os caras não continuavam não acreditando. Então, o Paulo de Tarso, que era Saulo, é interessante que Deus não mudou o nome dele, Saulo, em hebraico, Shaul, e Paulus, em grego. Então, o Saulo, que é Shaul, ele não acreditava em Jesus. E quando ele vê o impacto que o Evangelho de Jesus está trazendo dentro da sociedade de Jerusalém, ele se revolta, porque ele acha que o povo está sendo enganado. E que a melhor maneira de acabar com esse negócio é levantando uma perseguição severa. Bom, lá no final da nossa aula eu vou te dar algumas curiosidades sobre a vida de Paulo para você entender o contexto que ele nasceu, foi criado, coisas que eu pesquisei e que você pode pesquisar também, porque é fácil. Mas o Paulo, ele tem uma estrutura de pensamento completamente judaico e ele tem dupla cidadania. Ele é romano porque ele nasceu na cidade de Tarso, que ficava na Ásia e era uma colônia romana, para onde muitos judeus tinham fugido séculos antes. Então, ele, como nasce nessa cidade que é uma colônia romana, ele tem o título de cidadão romano, embora fosse judeu. Então ele tem dupla cidadania. É igual Fátima, que é portuguesa brasileira, igual o Giro, que é japonês e brasileiro. Tem as duas. Hã? Eu? Paulo nasceu em Tarso. Tarso. É Paulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, essa cidade ficava na Cilícia.
tá? Uma região na Ásia. Era uma região avançada romana, tinha um porto, era um centro comercial fortíssimo, é uma cidade muito antiga, muito antiga. Então, ele tem uma cabeça assim, que ele fala, pô, o povo está sendo enganado, tem que matar esses caras. E aí ele vai procurar o sumo sacerdote, e aconteceu o seguinte, o Império Romano tinha dado aos sacerdotes judeus a prerrogativa legal de resolverem as questões pertinentes à lei judaica sem interferência do juízo romano. Então eles podiam sentenciar à morte. E aí Paulo, sabendo disso, vai falar com os caras, me dá carta, porque eu vou atrás desse menino que estão falando de Jesus lá em Damasco. Gente, é interessantíssimo, porque quando você vai buscar as informações sobre Paulo, não existem muitas fontes que falam da infância, da adolescência e da juventude. Algumas referências a gente encontra nas cartas de Paulo e no livro de Atos. Por exemplo, uma curiosidade, quem sabe o que significa o nome Shaul, que é Saulo? O nome em hebraico significa pedido. Pedido. E o nome Paulus em grego significa pequeno. Conforme eu estava te dizendo, ainda pensando nas curiosidades de Paulo, com 5 anos de idade ele começou a estudar a Torá, para você ver como é que a cabeça desse cara vai ser formada. 5 anos. Ele, lá na cidade de Tarso, ele começa a estudar a Torá. Com 10 anos, ele vai começar a estudar o estudo rabínico. Com 13 anos, ele faz o Bar Mitzvah, e aí ele vai para Jerusalém para estudar com Gamaliel. Quem era Gamaliel? Existiu o rabino mais famoso da história antiga de Israel, chama-se Hillel. O Gamaliel era neto do Hillel. Então, Paulo tinha pedigree, hein? Ele foi estudar com o neto de Rui Barbosa. Tá bom assim ou não? Foi estudar com o neto de Hirohito. Então, o camarada foi formado dentro de uma... E assim, o Gamaliel, ele era um rabino que tinha uma maneira de pensar muito liberal face ao rabinato da época. Mas ele era muito respeitado. O que Gamaliel falava, os caras ouviam. E Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Alguns contestam essa tese, mas quando você vai e você percebe os discursos de Paulo, você vê que tem muita coisa que ele falava que Gamaliel respaldava no ensino. Por exemplo, ele chamava o livro de Isaías de a lei. 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 Gamaliel dizia que Isaías era uma lei. E Paulo concordava com isso. Então, existem muitas evidências dessa caminhada de Paulo numa linha que formatou tudo que ele acreditava para o futuro. Quando ele resolve, baseado em tudo que ele estudou da Torá, ele vê Jesus, vê a nação de Israel se convertendo, ele fala, tem um erro nisso aqui. Porque como todo rabino, ele não acreditava em Jesus. Era o pensamento comum da época. E aí ele recebe as cartas, dando a ele autonomia para entrar na Síria, na colônia judaica que estava em Damasco, para ir lá prender uma galera. É como se hoje tivesse um problema no Brasil, a gente tivesse que sair daqui e ir para a Venezuela, e algum camarada aqui tivesse
cartas liberadas do governo daqui para nos pegar lá. É mais ou menos isso. Quando nós fomos em Israel, no norte de Israel, a gente viu a fronteira com a Líbia. Não é longe, é perto. Para você ter ideia, um caça atravessa de leste a oeste em Israel em menos de 5 minutos. É uma faixa de terra. É muito pequeno. Então, o Paulo vai lá em Damasco pegar a galera. E ele chama esse grupo de aqueles que eram do caminho. Vocês já prestaram atenção? Em 2007, eu e a pastora Márcia fomos convidados para ficar em Portugal. E sabe qual era o nome da igreja? Igreja do Caminho. Você lembra de um bispo daqui do Brasil que chutou uma santa, que era da Universal? Lembra? Roberto Didini, Edson Didini, uma coisa assim. Hã? Ronaldo Didini. O Didini foi pastorear em Portugal e ele estava muito bem de vida, abriu uma igreja na região mais nobre de Lisboa, e eu fui pregar lá e ele convidou a gente para ficar lá. Eu achei que era legal, porque eu gostei do nome da igreja. Era Igreja do Caminho. Esse era o nome que se dava ao evangelho na igreja primitiva, os que eram do caminho. E aí Paulo vai lá em Damasco com carta, com um exército do templo para pegar esses caras. O que acontece no meio do caminho? O texto fala que ele viu uma luz mais brilhante que o sol. E aí ele cai. Não diz que ele caiu do cavalo. Diz que ele cai. E aí a voz pergunta. A voz chama ele de quê? A voz chama ele de quê? Chama ele pelo nome de Saulo. Chama ele pelo nome em hebraico. É uma coisa interessante pensar que Jesus estava falando com ele em hebraico. Chamou pelo nome em hebraico. Isso para um judeu é muito sério. Você sabe como os judeus chamam a língua hebraica? Lashon HaKodesh, que significa língua dos santificados. Santificados. Lashon HaKodesh. A língua vigente na época era grego. O hebraico era falado nos ritos da religião judaica, no templo. No viver comum era aramaico e grego koiné. Jesus fala com ele em hebraico. Você acha que é por acaso? Você acha que é por acaso que Jesus vai falar com Paulo em hebraico? Jesus está pegando aquilo que mais tarde em Romanos, capítulo 11, Paulo vai falar sobre a igreja que é enxertada na videira que é Israel. Sabia? Paulo fala que Israel é a oliveira e que os gentios são os ramos que estão sendo enxertados nesta oliveira. Jesus está falando com a oliveira, Shaul. E é interessante que a pergunta que Jesus faz a ele é: por que você me persegue? Irmãos, aqui tem um detalhe muito legal. Por quê? Paulo estava perseguindo a mensagem do evangelho e a igreja. E Jesus diz para ele: por que você me persegue? Qual é a conclusão que a gente chega? Quem persegue a mensagem e a igreja, persegue a Jesus. Entendeu? A partir do momento que você fala contra a igreja, a partir do momento que você fala contra o evangelho, você está falando contra Jesus. Paulo de imediato fala: quem és tu, Senhor? Bom,
Eu estava lendo algumas traduções dessa pergunta de Paulo. Quem és tu, Senhor? Imagina o cara caído no chão. Está lá no chão. Quem és tu, Senhor? Por que ele fala quem és tu, Senhor? Porque ele está sendo polido? Hã? Porque ele usa, o inglês fala sir. Who are you, sir? Será? O que Paulo tem na sua formação? Diga comigo. Torá, os salmos e os profetas. E aí, como é que Deus falava? O que os profetas respondiam? Senhor. Quando a voz vem para ele, ativa o DNA profético e começa o destino profético de Paulo. Entendeu o que eu falei? Ele fala Senhor, com uma certeza de que é Deus que está falando. E aí se torna mais assustador para ele, porque quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? O Senhor se identifica, eu sou Yeshua. Ou seja, eu sou o Filho. Eu sou Deus. Quando você me chama, Senhor, em hebraico, Adonai, sou eu. Se cumpre o que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Revelação plena ali para um cara. E é interessante que ele não recebe, Deus não recebe de Paulo nenhum pedido de desculpa. Sim ou não? Não tem nenhum pedido, é igual a Isaías. Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime alto trono, falou, vou morrer. Aí vem um anjo, toca ele com uma tenaz e diz, você está purificado. Paulo recebeu uma direção de imediato. Ele não recebeu um fardo de acusação. Ele não recebeu uma palavra de sentença. Ele recebeu o quê? Uma direção. Entra na cidade, na rua direita, e lá te será dito o que você vai fazer. Que Deus top esse, hein? Você está conseguindo organizar o pensamento em torno do que eu estou te falando? De verdade? Então vamos seguindo. Aí, ele fica 3 dias sem comer e sem beber. O que esse cara fica fazendo nesse tempo? Orando. E é interessante que ele não foi batizado com o Espírito Santo, mas está acontecendo um monte de coisa em cima desse cara. Sabia? Ele está orando e jejuando aqui e Deus está falando com um outro cara do outro lado da cidade. Um cara chamado Ananias, cujo nome significa Deus é gracioso. Jesus vai aparecer para o cara cujo nome explica a graça de Deus e diz para ele, Ananias, pois não, Senhor. A mesma resposta do Paulo. Pois não, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando e numa visão, 3 dias de conversão, o cara tendo visão. É de fazer inveja para nós, sim ou não, irmão? E numa visão ele via que você entrava e impunha as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Ananias, beleza, Senhor, eu até vou, mas só quero te lembrar um negócio. Há muito tenho ouvido desse cara, o quanto ele veio fazer em Damasco contra os teus santos.
Sabe qual é a resposta de Jesus para ele? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e às gentes de Israel. E importa que ele saiba o quanto vai sofrer pelo meu nome. O Ananias sabia que Paulo ia sofrer. Paulo não sabia não, tá? Que se ele soubesse... Isso tem uma lição para mim e para você. Deus nunca vai dar todas as pistas para nós. Por isso que Jesus dizia, basta a cada dia. Não tem esse que sabe tudo do que vai rolar. Aí o Ananias está lá, vai no Paulo. E aqui tem um negócio muito interessante, irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente fica querendo que o apóstolo fulano imponha as mãos sobre a nossa cabeça. Pensa, nós estamos falando de Paulo de Tarso. Hein? Esse cara é o cara que vai escrever 2/3 das cartas do Novo Testamento e implantar igrejas na Ásia e na Europa. Depois de Jesus, ele foi o cara que mais fez. E quem vai impor a mão na cabeça desse cara e batizar esse cara é o desconhecido Ananias. Que lição tem para nós isso? O que importa é a gente se encontrar com quem Deus envia para desatar o nosso ministério, não a gente ficar procurando os maiores da terra para desatar isso. Se você encontrar quem Deus enviou, tá top, entendeu? Entendeu, Fátima? Às vezes a gente quer que o Rony Chaves coloque a mão na nossa cabeça. Mas e se Deus levantar o Giro para colocar a mão na minha cabeça e falar, Giro, vai lá e põe a mão na cabeça daquele carioca lá. O que importa não é encontrar o maior, é encontrar quem Deus envia. Porque quem Deus envia está debaixo de autoridade, está debaixo de revelação e está debaixo de unção para desatar aquilo que está na sua vida e na minha. Portanto, não despreza os pequenos profetas. Você pode perder uma grande oportunidade na sua vida. O quanto Paulo ia sofrer por causa do evangelho. É porque isso aí mostra... e tem um texto... Meu Incrível Mundo de Bob. Inclusive, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, ele diz assim para a igreja de Corinto, porque eu me gasto e me gastaria ainda muito mais em serviço e amando vocês, mesmo sendo cada vez menos amado por vocês. Ou seja, importa fazer aquilo que Deus me mandou fazer, mesmo que eu seja chutado por você. Eu vou te amar mais. Esse é o coração apostólico. Irmãos, essa conversão de Saulo, ela tem aspectos tão tremendos para a nossa vida, como, por exemplo, essa situação do Ananias. Não existe nenhuma menção de quem ele era depois disso. É o cara que entra em cena para virar a chave na vida do Paulo e some. Ele é o famoso quem? Só que isso... Deus é gracioso. Olha o que está na vida desse cara. E é interessante, irmãos, que, segundo alguns historiadores, o Ananias provavelmente, 2 oportunidades podem ter acontecido para ele ser convertido. Ou ele acompanhou o ministério de Jesus, porque esse episódio não se dá muitos anos depois da conversão, depois da ascensão de Jesus, não é muito tempo. Ou ele se converteu na época de Pentecostes, quando muitos judeus que estavam em Jerusalém se converteram. Então, das duas, uma.
Então nós estamos vendo de gente nova no reino. Nós não estamos vendo crente com carteirinha de 50 anos de igreja, irmão. Nós estamos vendo um cara que acabou de se converter e com 3 dias está tendo visão. E nós estamos vendo um outro que ou se converteu no ministério de Jesus, vamos botar aí 5 anos de convertido no total, ou na festa de Pentecostes, provavelmente. E esse cara está com a chave que vai ativar o ministério do segundo homem mais importante do cristianismo. Irmão, por que a gente fica achando que tempo de igreja é que vai resolver a nossa parada? Por que a gente acha que tempo é fator preponderante? Eu disse a uma pessoa, tempo é fator preponderante nas relações interpessoais, nas relações do reino. O que conta não é tempo, é revelação e discernimento. Está aqui, ó, Paulo com 3 dias está tendo visão. Tem crente que está na igreja 50 não viu nem a vida, não tem conhecimento nem da própria fraqueza. Ah, mas já está comigo há 200 anos. Meu irmão, você pode morar numa garagem. 100 anos você não vai virar um carro. Quando alguém falar bom dia para você, você não vai fazer bibi. Sim? Então, tempo no reino de Deus não rola. A chave no reino é disponibilidade e sede. O Paulo está cego, mas ele está orando. Ele não sabe o que vai acontecer depois, mas ele sabe que está vindo alguém para ativá-lo ministerialmente. E aí o Ananias chega lá, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vias me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Colocou a mão, virou a chave. Coisa rápida. Não teve encontro com Deus, não teve cura interior, não teve nada disso, irmão. É pou. E aí, quando a gente pega esses modelos neotestamentários com os modelos da pós-modernidade, o que a gente começa a ter? Confusão. Sim ou não? Porque entra em sala, sai de sala, abre porta, fecha a porta. Cura interior nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, níveis 15 mil, e o cara continua oprimido. Quando tudo que Deus está querendo é que somente você encontre a quem Ele enviou para a sua vida, porque a chave está na mão dessa pessoa. Amém, irmão? Me perdoa a franqueza, mas é isso que a Bíblia está me mostrando. Amém, Márcio? É simples, diga, é simples. O Paulo vai encontrar com o cara que está dizendo que Deus é gracioso, irmão. Sabe quem foi o maior pregador da doutrina, da graça do Novo Testamento? Paulo. Está tudo alinhado. Muito bom isso. Sim ou não? Vou botar meu óculos porque eu já estou na folha 2. E você sabe que uma das coisas, quando em 1 Coríntios 12, Paulo tem aquela revelação estupenda que ele fala que subiu até o 3º céu, viu coisas indizíveis. Lê depois esse texto de 1 Coríntios 12, ele está fazendo o discurso na 3ª pessoa. Conheço um homem, ele, mas ele está falando dele mesmo. É uma expressão, o Pelé não fala assim, porque o Pelé, né? O Pelé falando do Pelé. Paulo está falando dele, na 3ª pessoa. E aí ele diz que, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. A palavra mensageiro em grego é angelos, ou hipóstelos, que significa enviado. Então tinha um cara que vinha da parte do diabo, uma pessoa, ou um espírito, que vinha esbofetear Paulo. Aí já disseram que isso era uma doença,
que isso era um grande pecado, quando na verdade a interpretação mais plausível desse texto é que era a consciência de Paulo falando sobre os crentes que ele tinha consentido na morte, inclusive Estevão. E ele fala numa das suas cartas, ele declara assim: se eles são apóstolos, eu muito mais em açoites, em naufrágios, em fome, embora não seja digno de ser chamado apóstolo, posto que persegui a igreja de Cristo. Então, ele trazia dentro dele essa chateação de ter perseguido a igreja. Mas com tudo isso, Deus está enviando graça sobre ele. E aí ele recupera a visão, come, é batizado. Ele não fez 6 meses de escola para novos convertidos, irmão. O cara já está vendo um monte de coisa. É batismo. Você tem alguma coisa em comum aqui? Claro, com o eunuco. Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? É lícito se você crer. Então, creu, batiza. Amém, irmão? Creu, batiza. Rápido. Quantos já foram batizados aqui? Eu quero ser de novo. Amém? Vamos seguindo. Vamos seguindo que o trem tá bom. Página 4. Algumas informações que a gente tem aí nesse capítulo. Vou até abrir aqui. Não podia ter fechado, mas é que ficou pequena a estante, né? Vamos lá de novo em Atos. Abra sua Bíblia aí no capítulo 9. Olha só. Tormento de novo convertido. Olha o que é o tormento de um novo convertido, irmão. Crente é um bicho perturbado, sim ou não? Hoje gente perturbada é crente. O cara era bandido. Se converteu, entrou na igreja, o irmão pega logo o celular e bota no bolso. É assim ou não é? Fala a verdade. Não vou ficar perto dele não. Já ouviu isso em algum lugar? Vou ficar muito perto dele não. Crente é perturbado. Porque o Paulo está vivendo uma experiência intensa com Jesus. Ele está vivendo um negócio muito louco. Ele foi curado e ele já ficou lá em Damasco, se juntou aos discípulos e começou a anunciar o evangelho. Esse cara não foi para o seminário. Esse cara não foi se graduar em bacharel, pós-graduação em teologia. Não, ele está pleno do Espírito Santo. Ele ouviu de Jesus. Em 1 Coríntios 11:23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Alô, link direto. Então, esse homem está em Damasco e ele começa a pregar. O que ele tinha ido fazer em Damasco? Perseguir a igreja. E agora o que está acontecendo? Os caras falaram: nós vamos matar esse maluco aí, que esse maluco está perturbando o nosso plantão. Agora, o perseguidor vai ser... Aí ele chegou em Jerusalém, e é aqui que eu te digo que crente é perturbado. Quando ele chegou em Jerusalém, o pessoal começou a guardar o celular. Quem é esse cara aí, meu? Esse cara aí é o Saulo, hein? Cuidado com ele. Foi aí que criaram aquele cântico: cuidado com ele, cuidado, irmão. Quando vê que é ele, ajoelha no chão. Porque o cara era perigoso, né? E ninguém está. Talvez por essa razão, Paulo lá na frente vai dizer assim: mas agora ninguém conhecemos mais segundo a carne. Porque ele foi discernido pela carne, pelos olhos de alguém. E aí, com a experiência da transformação e de ter uma visão segundo a fé, ele olha:
eu já não discerno ninguém mais segundo a carne. Agora eu olho segundo a fé. Então eu olho o bandido e diz que ele vai ser santo. Eu olho o fedido e digo vai ser cheiroso. Entende isso? E lá em Jerusalém, ele tenta se aproximar dos apóstolos. Já viu aquele espalha-montinho? Sabe o que é espalha-montinho? Quando o cara dá aquele traque fedido que só uma desgraça, que vai um para cada lado assim, ninguém aguenta. Era o que acontecia com o Paulo. Ele chegava assim, nego, ia embora. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Tem um cara nessa história que aparece aqui chamado Barnabé. O Ananias significava o quê? Deus é gracioso. Agora Deus levanta um chamado Barnabé, que significa filho da consolação. O nome Barnabé significa filho da consolação. E ele, como Paulo, era judeu, mas não tinha nascido em Israel. Ele era natural de Chipre, uma outra colônia judaica que ficava na costa do Mediterrâneo. Chipre, ele era cipriota. Quem nasce em Chipre é paulistano. Não, cipriota. Amém, irmãos? Então diga comigo, cipriota. O Barnabé vê o Saulo sem elemento de conexão com a igreja, e o Barnabé fala, eu vou conectar esse cara. Eu vou conectar esse cara. O Ananias é o cara que conecta Paulo à graça. O Barnabé é o cara que conecta Paulo ao corpo. Então, se nós temos graça para nos conectar, agora nós vamos ter consoladores para nos conectar ao corpo. Os filhos da consolação virão conectar gente ao corpo de Cristo. Sabe por que filho da consolação? Porque ele não vai olhar para você e te julgar pelo que você foi. Ele vai olhar para você e vai ver em você o potencial que Deus depositou na tua vida. Então ele vai te tomar pela mão e vai falar assim, não, ele está andando comigo. É comigo mesmo. Está junto. Está junto. Irmão, dentre todos vocês aqui, o cara com a história pior sou eu. Sabia? O cara com a pior história que tem aqui sou eu. Mas sabe quem me pegou pela mão e me conectou? Meu pai. Por isso que eu honrei ele domingo. Vocês não sabem o tanto de portas que se abriram a partir da minha unção apostólica. Quando ele chegou na frente da igreja, a igreja lotada, ele disse assim, pela história natural dele, eu não ungiria apóstolo. Disse isso para todo mundo ouvir. Mas eu não posso tirar o Davi daquilo que Deus o chamou. Então hoje eu venho aqui com temor e tremor e lanço óleo sobre a cabeça dele como apóstolo. Tinha uns 10 ou 12 apóstolos, pastores, profetas, o negócio era um presbitério formado lá, gente séria. Otávio, Rosana, apóstolo André de Santo André, apóstolo Alberto, primogênito do Arles, estava lá com a mão sobre a minha cabeça. Então, o Arles, para mim, não que eu seja o Paulo, eu continuo sendo o Davi, mas ele é o Barnabé da minha vida, que me conecta ao propósito no corpo. Então, irmão, se você já está no corpo, seja Barnabé para alguém. Oi, Márcio. Não, o nome dele era Barnabé, natural de Chipre, também chamado filho da consolação. Porque Bar, em hebraico, é filho. Exatamente. Não fica bem, a gente passa fome, o outro carestia. Não é? Como fruto do seu compromisso, fruto do amor de Cristo, também chamado
O nome Barnabé, em hebraico, significa filho. Bar mitzvah quer dizer filho do mandamento. Entendeu? Então, o nome Barnabé significa filho da consolação. Esse cara vai conectar Paulo na igreja. E sabe o que é interessante? Quando Paulo começa, ele está conectado à igreja de Jerusalém, ele está numa atividade vulcânica. Ele começa a pregar. E como ele vem de formação muito densa, ele vai pegar logo de cara quem? Os judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Os judeus de fala grega, que tinham um cabedal de formação filosófica, conheciam a filosofia de Platão, Aristóteles. Os caras não eram bobos. E aí Paulo vai sentar e vai confrontar esses caras. Como os caras não têm resposta para dar, ele fala, vamos matar esse cara. De novo Paulo está correndo risco, irmão. E aí o que a igreja faz? Compra uma passagem de ida para ele. Fala assim, vai para Tarso. Vai para Tarso. E ele fica em Tarso 10 anos. Desenvolve uma profissão, fazedor de tenda. Lá na frente, quem é que vai pegar o Paulo para ativá-lo apostolicamente? Barnabé. Desaparece. Barnabé se torna companheiro de viagem missionária de Paulo. Ele vai atrás de Paulo. Outside. É. Mas não tem movimentação ministerial. Entendeu? Ele está desenvolvendo. O Arles fala que quando Paulo saiu de Jerusalém, a igreja teve paz. Por isso que a igreja deu só ida para ele. Bilhete de ida, toma. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui? Nós estamos diante de um camarada que a gente vai olhar a vida desse homem. Ele escreve 2/3 das cartas do Novo Testamento. Epístolas pastorais, epístolas gerais. Ele faz 4 viagens missionárias, estende o evangelho para a Europa. Sozinho. Com toda a iniciativa. Tinha uma equipe, Barnabé, ora João Marcos, ora Silas. Mas o mais interessante, pensa na formação de Paulo. Humanamente, você o colocaria para trabalhar entre os judeus ou entre os gentios? Entre quem? O cara conhecia tudo de Torá, irmão. Conhecia tudo. Onde é que Deus vai lançar o cara? Nem sempre aquilo que nós mais conhecemos vai ser o local onde Deus vai nos plantar. Quem é o apóstolo dos judeus? Pedro. Teve uma situação que é narrada em Gálatas, onde Pedro, ele está, assim, os judeus que se convertiam a Jesus, eles diziam, para ser salvo tem que ser circuncidado. E eles obrigavam aos novos convertidos, ainda que gentios, a praticarem as festas judaicas, a praticarem o sábado, que é a guarda do Shabat judaico. Eles queriam que os gentios vivessem como judeus. O Pedro vai até os gentios, mas aí ele não impõe aos gentios a doutrina judaica, mas ele começa a viver como gentio. Quer um camarãozinho? O que tem? Uma fatia de presunto, Pedro? Me dá esse negócio. Só que quando vem os judeus de Jerusalém para encontrar os gentios, o Pedro
vem para cá. E aí ele começa a querer. Não, tem que... Paulo agarrou ele aqui, colou nariz com nariz e falou assim, deixa de ser sem vergonha, rapaz. Seja coerente. O texto de Gálatas diz que Paulo escreve assim, porque quando estive com Pedro, eu lhe resisti cara a cara, porque era dissimulado. Hã? Oi? Do Paulo? Do Pedro? O Paulo deu na canela, irmão. Quer dizer que você, como judeu, quando está com os gentios, aí você vive como gentio. Mas quando os judeus chegam, você quer que os gentios vivam como judeu? É, Raimundo. Um pé na igreja ou no mundo. Crente chuchu, onde está, pega o gosto. Se está no camarão, vira chuchu, camarão, fica com gosto de camarão. Se está chuchu com galinha, fica com gosto de galinha. E o Paulo não, o Paulo era muito posicionado, irmão. Ou é ou não é. Então, você vê que Deus levanta esse cara, esse homem, tão ousado na palavra. E existe uma citação, se não me falha a memória, na carta aos Coríntios, eu estou com a memória meio... O HD está meio lento. Onde fala que a mensagem de Paulo era pesada, mas a presença dele era fraca. Os coríntios falam isso dele. Ele é fraco de presença. Quando ele escreve, ele senta o pau, mas quando ele chega, ele é fraquinho. Eu quero encerrar essa aula. Isso seria na questão de como ele falava? É na dureza, como ele falava, mas... Porque poderia ser uma pessoa de porte. Presença insignificante, fisicamente insignificante? Então deixa eu te dar uma curiosidade. Deixa eu te dar uma curiosidade. Afora as informações que a gente tem nas cartas de Paulo sobre ele, vocês sabiam, por exemplo, que provavelmente Paulo morou com uma irmã dele em Jerusalém? Com uma irmã dele em Jerusalém? Atos capítulo 23. Quando ele volta para Jerusalém com Timóteo, que era filho de pai grego e de mãe judia, ele raspa a cabeça para entregar um voto, e aí ele é preso. Paulo é preso. E aí começa a via crucis dele para morrer em Roma. E os judeus estão armando uma cilada para matar Paulo na saída de Jerusalém para uma visita que ele ia fazer a um procônsul. Sabe quem descobre essa conversa? Um sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo. Isso está em Atos 23. Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém e o filho dessa irmã descobre a cilada. Provavelmente, Paulo morou com ela um tempo. E aí, olha que coisa interessante. Essas informações a gente consegue pegar nas cartas e no livro de Atos. Agora tem uma informação que está num livro apócrifo chamado Atos de Paulo. Atos do apóstolo Paulo. Olha, eu anotei a frase desse livro porque ela é muito engraçada. Esse livro ele foi escrito na segunda metade do segundo século. Olha o argumento que o autor escreve. E viu Paulo se aproximando, um homem pequeno de estatura, com cabelos ralos na cabeça, torto de pernas, mas o corpo em bom estado, com sobrancelhas ligadas e nariz um tanto convexo, cheio de graça, pois algumas vezes parecia homem, em tantas outras, um anjo. Isso é o que se diz dele. Então, acho que ele era fraco de presença. É. Eu também não. Pensei num homem
Tem os tzitzit, ó. Bom, esse homem que se converte de forma tão específica, os apóstolos, no livro de Atos, capítulo 1, diz assim: bom, Judas morreu. A gente precisa escolher um para assumir esse lugar. Convém que esse que a gente vai escolher tenha ouvido de Jesus as coisas que nós ouvimos. Lançam sorte. É a última vez que se lança sorte na igreja, antes da descida do Espírito Santo. Caiu em Matias. Amém? Só que anos depois, quem vai ouvir de Jesus? Paulo. Ele se equipara aos outros apóstolos. E ele usa isso na defesa do seu apostolado. Eles viram Jesus? Eu também. Ok? Ele faz 4 viagens missionárias. Alguns estudiosos juntam nas 4 as 3 últimas, a terceira e a quarta, como se fosse uma viagem só. Então fala assim, 3 viagens missionárias. Mas outros defendem a ideia de 4 viagens missionárias. Ele escreve 2/3 das cartas do Novo Testamento. Paulo foi martirizado no ano de 64, em Roma, pelo imperador Nero. E é interessante que ele previu a sua execução. Ele sabia que estava próximo o tempo da sua partida. E quando ele escreve a carta a Timóteo, ele escreve essa carta da prisão em Roma. Paulo, quando foi preso para Roma, isso aí a gente vai ver lá na frente, ele não fica numa prisão, ele fica numa casa. Aguardando sentença numa casa. Você sabe como que surge a igreja de Roma? Exatamente desse período que Paulo fica preso numa casa, ele fica guardado por soldados da guarda pretoriana. Não é uma guarda de gente preta. Guarda pretoriana era a guarda que trabalhava no Praetorium, ou era a guarda particular do imperador. Olha quem que o Espírito Santo designa para guardar o apóstolo Paulo. Um cara que trabalha na nobreza. Alguns estudiosos dizem que a igreja de Roma começa high level, com a nobreza sendo evangelizada. Que Paulo testemunhava para essa guarda pretoriana que ia se revezando na guarda dele. Discipulando os caras. Os caras estão lá na porta e estão vendo entrar, porque Paulo recebia todo mundo na casa dele. Ele está preso, mas está solto. E ele está aproveitando a oportunidade para evangelizar e de fazer discípulo. E ele funda a igreja de Roma no meio de um ambiente adverso, mas ele aproveita o melhor da adversidade. Ele tira o melhor da adversidade. Então, não é onde eu me encontro, é como eu me encontro. Entendeu? Estou preso em Roma, vou ganhar nobreza. Ah, pode acabar a aula? Parar no como, né? Entendeu? Essa é a pergunta que a gente vai se fazer. Paulo sempre se dava bem nas adversidades. Está preso em Filipos. A maior igreja do ministério dele é fundada dentro da cadeia. Não é onde, é como. Não é onde eu me encontro, é como eu me encontro.
E o que eu opero na adversidade? É como eu trabalho na adversidade. A gente pode puxar um plugin aí do humanismo e falar em resiliência, né? Eu digo em ser cheio do Espírito, né? Eu digo em ser cheio do Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Quem quer orar? Quem quer fazer alguma pergunta? Vlad, obrigado pela transmissão. Você que vai assistir essa aula depois, faça essa pergunta. Não é onde, é como. Fica na